na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. E nós vamos ler os versos de 1 ao 13, que é todo o capítulo, são 13 versículos, e esperamos no Senhor, nessa manhã, sua graça, sua sabedoria para expormos a palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E agora, me acompanhem, versículo por versículo. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Depois do rápido processo de plantação da igreja em Tessalônica, Paulo teve que deixar a cidade sob forte perseguição. Nós acompanhamos esse momento histórico da plantação de Tessalônica, lendo o capítulo 17, versículos de 1 ao 5, lá do livro de Atos. E ele deixou para trás uma realidade a respeito da qual ele não tinha qualquer informação. O que aconteceu com aqueles irmãos lá em Tessalônica? Nós os deixamos, o clima era adverso, a circunstância não era absolutamente nada favorável. Depois de 3 semanas de exposição da palavra na sinagoga, muitos judeus abraçaram a fé,
outros gentios também se juntaram aos santos, ouvindo a palavra de Deus e atendendo a palavra de Deus lá na cidade de Tessalônica. Depois de ter chegado em Atenas, Paulo decide enviar Timóteo para procurar saber o que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica e, afinal, qual foi o fim de todo aquele processo de plantação da igreja. E qual não foi a sua surpresa quando Timóteo volta? Ele volta com várias informações acerca da igreja de Tessalônica. A primeira grande informação nós encontramos lá no capítulo 1, é que eles continuavam a viver uma fé frutuosa, operosa, essa era a palavra do apóstolo Paulo lá no capítulo 1, um amor abnegado pelas coisas do Espírito e uma esperança viva no Senhor Jesus Cristo. Mas havia muitos problemas deixados para trás e perguntas que ficaram sem resposta. Havia um grupo de pessoas que confundiu Paulo com filósofos ambulantes que havia naquele tempo, chamavam os sofistas. Geralmente os interesses desses filósofos ambulantes era por sexo fácil e também por dinheiro. E Paulo foi confundido com um homem sem caráter, sem integridade, que se juntava aos sofistas na missão de enganar pessoas para tomar dinheiro e talvez confundir o coração de mulheres mal amadas para levá-las facilmente a uma relação sexual. E é por isso que lá no capítulo 2, como nós ouvimos há poucas semanas, nós sermos ministrados a essa questão, Paulo se mostrava como um pastor que ama o rebanho, como uma ama que acaricia os seus próprios filhos. Essas foram as palavras que ele usa lá no capítulo 2 para desfazer a ideia de que ele era mais um desses aproveitadores, que a semelhança dos filósofos sofistas também fazia as suas vítimas indefesas. Havia também quem confessava Jesus como Senhor e mantinha uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança. Havia gente que foi salva com aquela intervenção apostólica lá em Tessalônica. E finalmente a volta de Jesus e o estado daqueles que morrem na fé era uma grande dúvida na mente dos crentes de Tessalônica. Era uma igreja que não teve tempo de ser discipulada. O apóstolo Paulo teve que sair a princípio, meus queridos irmãos, 3 semanas depois da pregação do Evangelho, ou quem sabe nós fizemos essa ponderação aqui com os irmãos, talvez poucos meses depois. Nós não sabemos precisamente quanto tempo foi o processo de plantação da igreja. E ele aqui no versículo 1 vai colocar para nós aquilo que é mais caro no campo missionário. Ele vai abrir mão daquilo que é de maior valor para um missionário ou um pastor que está num processo de plantação de uma igreja, que é suas companhias, seus amigos, as pessoas com quem ele compartilha o fardo da missão. E ele então decide ficar sozinho em Atenas, enviando Timóteo para, enfim, procurar saber como é que aquela igreja estava. Ele fala isso no versículo 1, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então, isso ressalta o coração pastoral de Paulo e seu seríssimo compromisso com a integridade de caráter, quando prefere ficar sozinho a deixar a igreja de Tessalônica sem apoio e sem instrução. O fato
pede que nós atentemos para uma verdade que não pode ser perdida com a leitura do texto. É que verdadeiros pastores sempre pensam primeiro no rebanho. Nós vivemos, na verdade, um tempo de religiosidade farta. Existe mais igrejas do que gente para poder completar a sua membresia. Existe todo tipo de compreensão de ministério, e todo o nosso temor é para que nossos filhos sejam firmes na fé, convivam numa igreja sadia e com uma liderança sã, para que mais à frente possam permanecer firmes na palavra de Deus. O fato deles decidir a ficar sozinho em Atenas e enviar seu companheiro de missão, seu companheiro de viagem, Timóteo, a quem nós olhamos para ele e por causa da pouca idade, os membros lá de Tessalônica achavam que ele fosse o missionário júnior daquela equipe de missão que o apóstolo Paulo conduzia nessa segunda viagem missionária. A gente pode imaginar que aquele povo disse: esse homem é muito jovem, não vai poder dar conta dessa igreja. Mas o fato é que ele chegou lá, tomou pé da situação, procurou ver tudo o que aconteceu na igreja para poder informar o apóstolo Paulo. É dessas informações que Timóteo traz da sua visita a Tessalônica que a carta nasceu. Portanto, a carta veio a partir das observações que Timóteo teve do clima, da atmosfera, do que aconteceu lá em Tessalônica. E enviamos, versículo 2, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui está a clara intenção do apóstolo Paulo a enviar Timóteo a Tessalônica. O benefício da fé, a confirmação e o encorajamento. Em tempo de perseguição, jamais devemos negociar a fé, ainda que seja sob intensa violência. Sempre é tempo e ocasião para resistir e encorajarmos-nos mutuamente. Nós não vivemos, com certeza, nem de perto aquilo que a igreja em Tessalônica viveu lá no primeiro século da era cristã, como nos foi muito bem informado aqui no último sermão pregado pelo João, lá pelo ano 52 depois de Cristo, é que essa carta nasceu, esse movimento missionário à cidade de Tessalônica nasceu. Versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, portanto, beneficiar a fé, confirmar e exortar o povo de Deus, é para que eles não se inquietem com as tribulações. Eu não sei se você está vivendo em algum momento ou alguma situação de tribulação na sua vida. E o apóstolo Paulo estava profundamente tocado para que essas tribulações não inquietassem o rebanho ao ponto deles desistirem da fé. Eu não sei se você está vivendo alguma tribulação que o pense, que muitas das vezes o tome pensando em abandonar a fé, abandonar a igreja. Muitos não conseguem suportar as tribulações, querem abandonar a família, querem deixar tudo para trás, porque afinal é um trabalho imenso, pastor, ter que governar uma casa, criar filhos, e muitos homens sofrem também essa inquietação do abandono. Então, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, às vezes nós não imaginamos
a graça que é podermos nos reunir aos domingos pela manhã, depois voltarmos à noite, sermos estimulados ao ensino da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, a treinarmos o cérebro nas Escrituras Sagradas, e mal sabemos nós que Deus, com esse mecanismo, está nos curando das inquietações que muitas das vezes nascem com as tribulações. Então, no caso aqui de Tessalônica, era a tribulação da perseguição. Nós não sabemos o que é isso. Nascemos numa fase da história em que o país respira uma certa liberdade, mas nós não sabemos o que o futuro trará sobre nossos corações, nem sobre o coração dos nossos filhos. Daí a minha contínua exortação aqui do púlpito, a que você traga seus filhos à escola bíblica dominical, a que você compartilhe a sua palavra com ele, a que você transmita a palavra de Cristo ao coração do seu adolescente, do seu jovem. Por quê, pastor? Porque nós não sabemos que tipo de tribulação aguarda a igreja nesse mundo sequestrado pela inteligência artificial, e também, meus queridos irmãos, por mecanismos que nós não sabemos ainda quais serão as suas consequências. Nós não sabemos quais serão as consequências da tecnologia, nós não sabemos quais serão as consequências do uso excessivo das telas, nós não sabemos o que nos aguarda no futuro, e com certeza pode ser muitas tribulações que inquietarão nossos corações, porque afinal é por causa de muitas dessas tribulações que a gente às vezes decide parar de frequentar a igreja, a gente decide parar de viver a vida cristã comunitária dentro da nossa comunidade, dentro das rotinas semanais que a comunidade tem. Então, não se inquiete com suas tribulações, não se inquiete por conta das lutas que muitas das vezes são capazes de tomar seu coração. Verso 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Portanto, a tribulação pela qual o apóstolo Paulo passou em Tessalônica foi um testemunho profético do Espírito Santo ao seu coração, que ele enfrentaria aflições no horizonte muito próximo dele. Portanto, a carta aos Tessalonicenses é praticamente um manual de sobrevivência em meio às tribulações e aflições durante períodos de perseguição. Predissemos que íamos ser afligidos. Meus queridos, eu não sei lhe dizer de que maneira, eu não sei traduzir de forma ipsis literis, ou seja, literalmente com todas as letras, o que nos aguarda no futuro, mas o que eu posso compartilhar com os irmãos acerca do sentimento que eu tenho sobre o que o futuro nos reserva, é um futuro de muitas lutas e tribulações, vivendo, meus queridos irmãos, a luta de termos que enfrentar várias narrativas para que nossos filhos não sejam tomados pela ideia de uma agenda LGBTQIA+, por essa cultura queer que vai se levantando aí, né, nos horizontes da pós-modernidade, os relacionamentos que estão cada vez mais líquidos, cada vez mais insonsos. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, apenas traduzimos aquilo que o Espírito, por vezes, desperta no nosso coração quando nós estamos orando. Eu estou sempre orando
pelos pais que têm filhos pequenos, pelos pais dos jovens, pelos pais dos adolescentes, para que eles não cedam em hipótese alguma a pressão que lentamente vai sendo feita nas paredes do seu coração, para negociarem com a fé e negociarem com todo o arcabouço do Evangelho no que se refere ao comportamento ético, ao comportamento moral e ao comportamento espiritual de sua casa. Portanto, cabe a mim, como pastor, orientar os irmãos e estimulá-los a encontrar firmeza na fé, para que possam, de fato, diante de possíveis ameaças ao coração e à fé dos irmãos, os irmãos conservarem firme a palavra de Deus. Versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Essa é a preocupação legítima do pastor. Não é se a igreja vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro para enfrentar os seus desafios, não é se a igreja vai ou não vai, meus queridos irmãos, crescer ao ponto de se tornar um farol no meio da comunidade. A ideia fundamental do pastor é o estado da fé de cada um dos seus congregados. A minha maior preocupação é indagar sempre o estado da vossa fé. Eu estou sempre perguntando: como é que você está? Como é que está tudo? Está tudo bem? Está tudo direitinho? A ideia que está por trás desse questionamento é se você está conservando uma vida razoavelmente piedosa, orando todos os dias, lendo as Escrituras, concedendo conselho e orientação direta aos seus familiares, o marido conduzindo a esposa ao conhecimento da fé, o pai libertando a sua palavra inspirada de autoridade sobre seus filhos no dia a dia. Essa é a preocupação do pastor, e ele está sempre temendo que o tentador nos prove ao ponto de nos fazer, por vezes, flertar com o abandono da fé, flertar com o abandono do casamento, flertar com o abandono da comunidade, flertar com o abandono em diferentes segmentos. Por quê? Porque em tempos de relacionamento líquido, em tempos onde os relacionamentos não se conectam com os conectores da fé e da vida, nós podemos muito bem, meus queridos irmãos, de repente, nos esquecermos do endereço da igreja, nos esquecermos de todo gênero de relacionamento que nós iniciamos na casa de Deus com os filhos de Deus. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como olhais também nós a vós outros. Aqui nós temos a clara percepção temporal da carta, que foi escrita depois que Timóteo volta da sua visita a Tessalônica. Paulo chega em Atenas, decide ficar sozinho, envia Timóteo para saber como as coisas, afinal, aconteceram com a saída dele de Tessalônica, e Timóteo volta trazendo, obviamente, as diversas impressões pessoais. Tem gente lá que acha que você é como um desses filósofos ambulantes, como um desses sofistas, não acredita na sua integridade, Paulo. Tem gente lá que acredita que você está sempre buscando com as irmãs uma oportunidade para, quem sabe, convencê-las a uma relação sexual.
Tem outros que acham que você não tem integridade financeira. O apóstolo Paulo, portanto, ouviu todo esse relato, mas tem um grupo lá de gente firme, de gente fiel ao Senhor, servindo a Cristo. E há também aqueles que têm dúvidas profundas sobre a volta de Jesus e qual é, afinal, o estado de todos aqueles que morrem antes da volta de Jesus. Portanto, essa foi a colocação de Timóteo para o apóstolo Paulo, fazendo o relato da sua visita lá na igreja de Tessalônica. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Nós às vezes imaginamos que a vida do pastor é mansa. Nós não temos a menor ideia do ritmo, da rotina e de tudo aquilo que toma a vida de um homem verdadeiramente capturado pelo chamado de Deus, para a obra de Deus, para o exercício missionário, em muitas vezes fora das suas bases, onde família e cultura se desenvolveu, para proclamar a palavra de Deus. Nós não temos a menor ideia do preço de privações e tribulações que pastores às vezes têm que passar. Obviamente que eu não me refiro a toda essa horda de gente que vai a todo tempo trazendo mais e mais confusão à mente e ao coração da igreja sobre o que vem a ser o ministério missionário e pastoral. Eu não estou me baseando aqui em todos aqueles que fazem mau uso desse pré-nome, pastor, ou missionário, ou reverendo, ou bispo. Portanto, existem diferentes pronomes de tratamento que nós colocamos antes do nome do pastor. Mas a verdade é que, se nós todos tivéssemos atenção mínima ao que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, nós saberíamos que a vida desses homens não é nada fácil. Não é nada fácil conviver com privações e tribulações permanentes por conta da carência da fé do rebanho. Olha, aconteceu isso, como eu ontem tomei conhecimento desse movimento lá em Copacabana. Soube também de um festival de inverno na Bahia, que tem arrebanhado milhares, dezenas de milhares de pessoas para uma semana inteira de celebrações na cidade de Feira de Santana. É um festival chamado Festival de Inverno da Bahia, mas vem arrebanhando centenas de milhares de pessoas para encontros. Aí, às vezes, a grande preocupação do pastor é: será que os jovens estão sendo importunados por essas propostas? Será que estão sendo tentados nas suas bases de fé? Será que as famílias estão conseguindo argumentar à altura dentro de todo o desenrolar da palavra de Deus para os seus filhos? São as tribulações e as privações. E quando eu ouço então de casos de pedofilia, casos que têm acontecido aqui no Brasil, em que desembargadores, gente do sistema de justiça brasileiro, tem, meus irmãos, inocentado velhos safados, sem vergonhas, que andam bulindo com crianças, bulindo com mocinhas de 13, 14 anos de idade. Isso me traz uma preocupação permanente. Por quê?
Porque eu observo as crianças da igreja, eu vejo o nível de tentação que essas crianças por vezes ficam, quando seus pais acabam por ter que deixá-los abandonar na casa de um parente, de um tio, de um primo, e como essas crianças ficam desprotegidas. A minha oração cotidianamente, permanentemente, é para que o Senhor Deus proteja esses cordeirinhos, para que a mão de Deus seja sobre eles, guardando-os e protegendo-os. Paulo afirma que todo o corpo missionário foi consolado pelas boas notícias trazidas por Timóteo, apesar das privações e tribulações que a vida missionária, que a vida pastoral, longe da sua base, naturalmente trazia. Talvez os irmãos não consigam perceber o preço que o apóstolo Paulo pagou para estar nesse programa de avanço da pregação do Evangelho naquelas regiões da Macedônia e da Acaia. Nós não temos a menor ideia do preço, mas o preço maior foi o preço da decisão de ficar sozinho. Não há nada mais caro para a vida de um missionário, de um pastor, quanto companhia. E especialmente companhia nas tribulações e nas privações, companhia no sofrimento que nunca cessa, é sempre crescente no coração de quem anuncia as boas novas da verdade, é sempre crescente no coração de quem tem que dar resposta a uma igreja local no dia a dia. Versículo 8, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. O plantador, bem como o pastor local, encontra força para viver as tribulações e privações do ministério na maneira firme como a igreja responde aos estímulos do Espírito Santo. A firmeza dos santos é o maior ganho do pastor. Não imagine que um verdadeiro pastor ande em busca de seus ganhos pessoais, de salários melhores, de proventos mais ambientados ao período de vida que ele tem dentro do calendário, dentro da agenda. Não. O verdadeiro pastor é pago pela firmeza dos crentes. Quanto mais firme na fé os servos de Deus demonstrarem dentro da caminhada, a nível de verdadeiramente agradar ao Senhor na igreja, é disso que ele se beneficia. Esse é o maior ganho. Na verdade, esse é o grande salário percebido pelo pastor, a firmeza dos santos. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. O apóstolo Paulo ainda mantinha algumas dúvidas da firmeza da igreja de Tessalônica, conquanto o testemunho de Timóteo ter trazido ao coração dele uma certa tranquilidade, mas Paulo demonstra aqui no verso 8, que ele não sabe se todos estavam firmes no Senhor. Você está firme no Senhor? Hein? Dobre o meu salário nessa manhã. Você está firme no Senhor? Bem. Versículo 9. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. A maior alegria do pastor está na maneira como a igreja reage à palavra do Senhor. Portanto, se existem instruções orientadoras a uma igreja local na carta aos Tessalonicenses, sejam firmes,
sejam abundantes na obra de Deus, porque a grande alegria do coração de um verdadeiro crente que está cooperando com o Senhor na esfera da edificação da igreja é quando ela demonstra firmeza em Cristo. Versículo 10: orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Essa pergunta, ela vem sendo feita lá no versículo 9, termina com um ponto de interrogação, e às vezes a gente imagina que tem que dar um tom interrogativo à última expressão dele. Na verdade, a pergunta começa a ser feita no verso 9: que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Depois de voltar com as dúvidas dos tessalonicenses, Paulo reuniu forças para incluir em suas orações uma visita. E ele mantinha esse pedido orando noite e dia, que é um outro segmento importante da vida pastoral. Há igrejas que trocam de pastor por força de seus estatutos em períodos de 3 em 3 anos, triênios. Há outras que são biênios, podendo ser renovado para outro biênio. Ao final de cada período desse, há uma busca por alguém que possa assumir a responsabilidade pastoral da igreja. E nós, nessas diversas igrejas históricas, nesse segmento, com esse tipo de comportamento, são igrejas presbiterianas e igrejas batistas. Quando vão avaliar seus futuros pastores, não pedem no currículo que ele seja um homem de oração. E, na verdade, é o que o apóstolo Paulo vem colocando aqui: preocupação, colocando-se o rebanho à frente dos seus próprios anseios e desejos, colocando a vida comunitária mais importante do que a sua vida pessoal. Foi por isso que ele, Paulo, não se casou. Ele não se casou não é porque ele não tinha, ou pelo menos não tinha interesse pelo sexo oposto. Não. Quando nós vemos a defesa de Paulo de sua solteirice, ou de seu estado sem se casar, no momento em que ele escreveu a carta aos Coríntios, é para que pudesse estar inteiramente dedicado à obra de Deus, inteiramente dedicado à obra missionária e à obra pastoral. É digno de verdadeira honra os pastores que operam debaixo dessas lógicas, que operam debaixo dessas orientações. Versículo 10: orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Depois de voltar com as dúvidas lá dos tessalonicenses, Paulo reuniu forças para incluir em suas orações uma nova visita à igreja, mesmo que estivesse ameaçado de morte. Se você fosse ameaçado de morte para dar seguimento à sua fé, você continuaria membro da ICNV Vila? Essa semana nós fomos inquietados por ameaças do mundo do crime. Andou aí pelo meio do rebanho um áudio ameaçador de que iriam acontecer arruaças, iriam acontecer invasões, iriam acontecer uma série de distúrbios por conta da morte de uma importante figura do mundo do tráfico aqui em Caxias. Nossos corações se inquietaram ao ponto de duvidarmos se seria ou não conveniente
viver intensamente a vida comunitária. Eu venho notando que algumas pessoas, inclusive, têm aberto mão do culto do domingo à noite, porque eles se veem muito desprotegidos desse cenário, pois Paulo, pastor que era, estava fazendo orações a Deus para que pudesse revisitar a igreja de Tessalônica. O coração do pastor é sempre inquieto, não vê perigos, quer ensinar mais, quer conversar mais, quer consolar mais vezes. Ele manda Timóteo, mas ele quer, na verdade, ele pessoalmente fazer a revista do rebanho. Ele quer pessoalmente passar o rebanho em revista. Irmãos, nós vamos ser muito ameaçados daqui para frente, do ponto de vista da nossa fé, do ponto de vista da maneira como nós reagimos aos perigos ao nosso derredor, e precisaremos certamente de um forte coração corajoso para podermos enfrentar as dificuldades, os perigos e continuarmos funcionando como igreja nesse lugar e em outras comunidades onde igrejas estão mais vulneráveis ao domínio do tráfico, ao domínio do crime. O fato é que o Deus que nós servimos já em diferentes ocasiões na história desarmou exércitos, concedeu socorro através da visita de anjos em verdadeiras batalhas travadas no Velho Testamento, e nós não temos o direito de acreditar que Deus mudou em alguma coisa em sua personalidade ao longo da história. Em momento algum. Paulo disse: vou enfrentar os perigos que eu tiver que enfrentar para aí ver-os novamente. E agora os versos 11, 12 e 13, esses versos finais que encerram as orações do pastor. Nós já vimos ele orando para ter a oportunidade de revisitar Tessalônica, nós já vimos ele orando pelo rebanho, para que Deus confirmasse o rebanho na fé, e agora aqui, a partir do versículo 11, nós vemos uma oração final com a qual ele encerra a carta. Diz o texto: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, orar para estar com a igreja. Onde já se viu, nós nunca tivemos que pedir a Deus para poder estar aqui com a igreja. A gente tem sempre o caminho desimpedido para estar aqui na igreja. A gente tem sempre uma oportunidade ímpar quando essas portas se abrem para nos receber no meio da comunidade, da congregação, aos domingos e às quartas-feiras, com tudo limpo, com tudo arrumado, com um som que possa aconchegadamente chegar aos nossos ouvidos. Nós estamos sempre guardados, protegidos, amparados pela mão do Senhor. E ele então termina fazendo essa oração: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Não importa se existe gente aí que me odeie, não importa se existe gente aí macumunada em me tirar a vida, não importa se existe gente aí que seja capaz de responder com violência aos incentivos da graça de Deus. Orar para estar com a igreja, essa na verdade é uma bênção, porque há uma outra
tão grande quanto ou maior na reunião dos santos, o que nenhuma literatura substitui, mesmo que seja uma carta escrita com um coração pastoral sangrando, substitui a presença. Que tal se eu escrevesse toda semana um texto para ser lido publicamente aqui aos domingos, ao invés de estar aqui? Que tal se eu mandasse um e-mail para todos os irmãos e substituísse a minha visita pessoal, a minha responsabilidade pessoal de comunicar o Evangelho do púlpito da igreja, substituísse, mesmo que fosse por uma carta canônica, que iria dar orientação e sustentação a diversos crentes no futuro. Por isso, nós todos aqui, antes que esse culto termine, devemos ser gratos por podermos estar juntos, pastor e rebanho, cantando, orando e sendo aperfeiçoados nas Escrituras. Deveríamos louvar a Deus por isso, porque nós talvez não consigamos perceber a grandeza da bênção que é podermos reunir com o povo do Senhor. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. No fim do dia, o pastor anseia que as pessoas cresçam em amor, depois de ter negado Jesus 3 vezes, depois de ter afirmado que, ainda que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus não foi tomar satisfações com Pedro. Jesus só foi lhe perguntar se ele o amava. No fim do dia é que tudo que o pastor anseia que o seu rebanho, que as pessoas que fazem parte desse conglomerado dos santos, é que eles cresçam em amor para com todos. Nas entrelinhas, fica aqui a ideia de que a comunidade capaz de encontrar força na tribulação e prosseguir é a comunidade que sabe amar. Quem ama não abandona, quem ama não sai batendo o pé, quem ama tem de fato no seu coração um sentimento de verdadeiramente estar com a pessoa amada até os últimos dias, até as últimas consequências. Precisamos crescer em amor. Como igreja, precisamos crescer em amor. Amor pelo Evangelho, amor pela palavra, amor pelo culto, amor pela comunidade, amor pela liderança, amor uns aos outros, um amor que verdadeiramente nos desafie. E isso fazia parte da oração de Paulo, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Também é um motivo de oração do verdadeiro pastor, de que o coração de cada um dos seus membros seja confirmado em santidade. Às vezes a gente não entende bem as insinuações e intenções mais profundas de quem os pastoreia, de quem os conduz. Por que me chama tanta atenção? Porque quer que você seja confirmado em santidade.
porque está sempre, meus queridos irmãos, puxando a nossa orelha, chamando-nos a atenção, nos lembrando de que nós temos filho, que nós temos família, de que nós temos igreja, de que nós temos irmãos, de que nós temos uma nuvem de carência dentro da comunidade. Por que toda vez e todo tempo esse tom? Porque o coração de nossos queridos irmãos precisam ser confirmados em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, porque na vinda de Jesus, o que vai constar não é se o culto agradava ou desagradava, não é se a sua comunidade se assemelha mais a um modelo mais conservador de liturgia ou um modelo mais descolado, mais cultural, menos conservador de liturgia. O que vai, na verdade, contar com a volta de Jesus é a sua maneira como você conduziu a sua vida, se houve lugar para a santidade legítima, para que você vivesse inteiramente preparado para encontrar Jesus na sua vinda. Essa era a preocupação desse pastor de ovelhas, desse missionário, que ao mesmo tempo que estava preocupado na plantação de uma comunidade numa megalópole que era Atenas, nos dias do apóstolo Paulo, talvez depois de Roma, a maior cidade do mundo antigo, junto com Alexandria. A verdade é que não importa quão grande será a igreja, desde que ela seja santa. Não importa quão numeroso é o rebanho, desde que seja um rebanho comprometido em amar mutuamente, em verdadeiramente tirar das palavras e tirar da vida, da literatura a palavra amor. Eu amo muito, eu gosto muito. Muito bem. Você terá todo o tempo a oportunidade de viver e comprovar esse amor pelos santos e pela sua igreja local e pela sua liderança e, enfim, por tudo à sua volta, por tudo que Deus ama e por tudo que Deus tem eleito ao longo do tempo para ser sua casa, seu lar, sua família. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, a sua exposição e interpretação e aplicação. Como igreja, o que nos resta como ideia, pastor, aqui, orientadora? Como igreja, nós devemos ter olhos no coração dos pastores,